E aí, seus capitalistas malvadões, tudo tranquilo com vocês? Gabriel Pelissaro na área para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de Great Reset, já faz um tempo que eu não trago esse assunto aqui no canal. E eu tava dando uma olhada lá no Fórum Econômico Mundial, nos posts dele, nas agendas deles. E um post me chamou muita atenção e por um momento eu achei que realmente, né, nos últimos 2 vídeos eu venho falando que parece que o mundo virou de ponta cabeça. E eu achei que o Fórum Econômico Mundial tinha virado de ponta cabeça e ele ia começar a falar de algumas verdades. Algumas verdades que a gente já vem falando aqui no canal sobre a questão de injeção monetária e tudo mais, que eu vou ler nessa matéria pra vocês. Só que nas entrelinhas, tá? Eu tava começando a acreditar nos caras. Puxa, pô, isso aqui faz muito sentido. Será que os caras... Eu tava começando a ver com outros olhos e nas entrelinhas eu peguei um negócio e eu falei, não dá pra acreditar nisso aqui não, beleza? E é disso que nós vamos comentar nesse vídeo. Então, vamos colocar aqui a matéria na tela e vamos ler juntos essa matéria, beleza, pessoal? Então, com bastante atenção, bora começar o vídeo. Então a matéria começa assim, ó. Por que o resgate de empresas não ajuda as pessoas a se recuperarem dos choques causados pelo vírus, né? Então, os bancos centrais estão agindo não apenas como credores de último recurso, mas também como formadores de mercado de último recurso, o que pode desalinhar incentivos e criar risco moral, pelo que as empresas enfrentam quase nenhuma consequência por assumir riscos potencialmente excessivos. Então vamos continuando aqui, pessoal. Combinado com estímulos fiscais prolongados e não direcionados significativos, temos a receita perfeita para o socialismo do limão. Lembrando, pessoal, que eu estou lendo aqui o Fórum Econômico Mundial, tá? Então os caras falando o que nós falamos aqui no canal, que essa ajuda, esse estímulo monetário, esse dinheiro grátis, né? Que está sendo injetado no mercado financeiro é o socialismo para os amigos do rei. Então as empresas zumbis, eles até vão falar dessas empresas aqui, então empresas que não dão lucro e tal, elas sobrevivem por conta desse dinheiro grátis e quem paga a conta disso é o cidadão. Então é isso que eles estão falando até agora, por isso que eu falei, poxa, tá estranho demais, mas cuidado, vamos ver as entrelinhas daqui a pouco. Os governos devem realinhar os incentivos às empresas e concentrar os gastos em sistemas de proteção social que apoiem os indivíduos e aliviem as consequências econômicas e sociais das recessões. Por natureza, choques econômicos, como visto pelo vírus, são imprevisíveis. No entanto, sabemos, sem dúvida, que outro choque acontecerá no futuro. No entanto, mais uma vez, nossos sistemas econômicos estão dependendo da ampla intervenção do governo e do Banco Central para sobreviver. Para criar maior resiliência a longo prazo, os governos devem reajustar os incentivos às empresas e concentrar os gastos no apoio aos indivíduos. Agora começa a dar sinais, né? Então, intervenção governamental, risco moral e alocação de recursos. Em sua função clássica, os bancos centrais atuam como emprestadores de recursos para fornecer liquidez aos mercados financeiros. No entanto, desde a crise financeira global, eles também operam como formadores de mercado de último recurso e credores de último recurso para o setor não financeiro. Desde a eclosão do vírus, 5 dos principais bancos centrais combinados injetaram mais de 5 trilhões de dólares nos mercados. 5 trilhões de dólares, trilhões de dólares foram injetados nos mercados pelos 5 principais bancos centrais, com pouca ou nenhuma palavra sobre como a liquidez adicional é alocada. Os governos ficam esperando que o crédito chegue às PMEs aos cidadãos. Essas intervenções monetárias extraordinárias ajudaram os mercados de ações internacionais a recuperar a maior parte das perdas sofridas em fevereiro e março, embora o desemprego generalizado e o número elevado de falências continuem sendo a realidade para grande parte da sociedade. Até aí, meio que tá tudo bem, né?
Essa política monetária frouxa é parte de uma tendência de várias décadas que culminou na taxa de juros zero atual, na maior parte do mundo desenvolvido. No entanto, desde a grande crise financeira, intervenções dessa magnitude criaram uma sensação de que a imprudência é institucionalizada e até recompensada quando as organizações são grandes demais para falir. Poxa, eu tava lendo essa matéria aqui e eu falei, meu Deus, é tudo que a gente fala aqui no canal, é um resumo do que nós falamos desde 2019 praticamente. Então se você é novo aqui no canal, você pegou um resumo meio que do que a gente fala, escrito pelo Fórum Econômico Mundial. Mas calma, vamos continuar aqui. Essas medidas tiveram grandes consequências negativas de longo prazo no crescimento potencial e na sociedade, incluindo a promoção do risco mortal. Então aqui está os Central Bank Balance Sheets, né, que a gente já trouxe aqui também no canal. Então é a compra de ativos por parte dos bancos centrais, então veja como vem crescendo ao longo dos anos, principalmente depois da crise de 2008, né, que é aquela história que a gente fala que para salvar o sistema financeiro os bancos centrais compraram o lixo do mercado financeiro e que são esses balance sheets basicamente, né? Então essa compra de ativos, muitas vezes lixo, então eles compram esses ativos para empurrar a sujeira para baixo do tapete, não deixar o ciclo econômico funcionar como ele deveria, né? Então qual que é a essência do capitalismo? Então de tempos em tempos nós temos uma crise e isso é normal no capitalismo, tá? Por quê? Porque é ali que as empresas não tão eficientes caem fora do jogo e as empresas mais eficientes elas vão ter espaço para entrar, ou novas ideias vão ter espaço para entrar e então utilizar os recursos de maneira mais eficiente. Essa que é a ideia de um livre mercado e do capitalismo. Só que o que a gente vem vendo aí nos últimos anos acontecendo não é isso. É uma intervenção estatal para esses grandes players, o que gera anomalias econômicas e gera essas bolhas. Então acaba que o ciclo econômico não é respeitado e acaba que então se cria essas empresas zumbis, né, que não são meritocráticas. Então até aqui eu tenho que concordar com o Fórum Econômico Mundial. Mas ainda não acabou este vídeo. Vamos ler as entrelinhas, vamos lá. Outra consequência seria de tal risco moral é o aumento significativo do número das empresas chamadas empresas zumbis. São empresas que só conseguem gerar fundos suficientes para cobrir os pagamentos de juros, mas não o principal. Desde 2018, o número dessas organizações aumentou significativamente no mundo desenvolvido. Impedir o colapso das empresas impede a alocação eficiente de recursos em partes mais produtivas e em crescimento da economia. Concordo até agora, tá, completamente com o que está sendo dito aqui. O socialismo do Lehman, né? Privatizando lucros e socializando as perdas, que é o que a gente já vem falando nos vídeos também. Isso aqui é um baita resumão para quem é novo aqui no canal, tá? Então, seria de se esperar que as empresas priorizassem a resiliência corporativa após a injeção significativa de dinheiro público, para evitar o quase colapso do sistema financeiro e para resgatar muitas indústrias durante a crise financeira global. Na realidade, o que temos visto nos últimos anos é uma aceleração de uma tendência de várias décadas, um aumento contínuo do retorno aos acionistas e recompras, endividamento corporativo e uma redução significativa no investimento produtivo e P&D, embora os governos recarreguem o fardo de eventuais eventos como o vírus. Empresas basicamente passaram os últimos 40 anos devolvendo capital aos acionistas. Então pega dinheiro do povo, dinheiro público, do Estado e devolve para os acionistas. Essa que é a crítica dos caras. Por enquanto, ainda não tenho nada do que discordar, é o que eu falo até então. É o socialismo para os amigos do rei, para os amigos do Estado. Por enquanto, não tenho nada a discordar, por enquanto. Alguns justificam esse objetivo, esse óbvio afastamento da economia de livre mercado como um mecanismo para evitar falhas sistêmicas e maiores danos à economia. Na realidade, isso é o aumento do socialismo do limão, um sistema político e econômico... limão não, do Lehman, né? Aqui a tradução do Google deve estar errada, deve ser do Lehman.
um sistema político e econômico em que os lucros são propriedade estritamente dos acionistas e as perdas catastróficas são uma externalidade para a sociedade. Em essência, os incentivos desalinhados tornaram várias empresas grandes demais para falir. A gente já falou isso aqui nos vídeos do canal, principalmente nos primeiros vídeos lá que eu falava lá em 2019 e tudo mais, sobre o que iria causar a próxima grande crise, que na minha análise ainda não aconteceu, tá? Essas organizações não conseguiram devolver a resiliência nos tempos bons, que poderiam ajudá-las a enfrentar os tempos de inatividade inevitáveis que viriam. Vamos finalizando aqui, né? Incentivos de reconstrução, regulamentação clara e internalização de custos. Então, empresas em todo o mundo continuaram no caminho do curto prazo e se comportando de forma imprudente para retornos de investidor de curto prazo em detrimento do valor de longo prazo e prosperidade social. Precisamos corrigir os incentivos corporativos para garantir que vastas somas de apoio governamental não sejam mais uma vez usadas em vão. Se continuarmos a intervir por meio de suporte monetário e fiscal, sem os ajustes apropriados aos incentivos, aplicaremos as distorções e estabeleceremos as bases para uma maior instabilidade sistêmica no futuro. Para reequilibrar os incentivos, mitigar o risco moral e ajustar o sistema econômico do socialismo do Lehman, precisamos implementar reformas regulatórias e tributárias críticas. Então, agora começa a treta, né? Que aí a galera fala dessa ordem mundial, do aumento de impostos e tudo mais, que aí começa o problema. Até aquele momento a análise econômica estava perfeita, né? Então a análise fundamentalista, que o governo pega o dinheiro do povo, empresta para grandes instituições, né? Então até aí estava tudo certo. Agora começa a dar uma esquerdada, tá? Então agora nem o sistema atual defende o livre mercado e o capitalismo de livre mercado e nem o Fórum Econômico Mundial. Essa que é a minha crítica. Eu não defendo nem o Fórum Econômico Mundial e nem o sistema atual. Eu defendo o livre mercado, onde você é protagonista da tua realidade. Você tem que ralar, você tem que fazer acontecer, você tem que estudar, você tem que suar a camisa, tem que buscar informação e tem que fazer acontecer. E a mudança depende de você. É isso que eu acredito, tá? Então vamos voltar aqui para a matéria do Fórum Econômico Mundial. Então até certo ponto, eu acredito que a análise está certa. Só que aí a tendência, né? Então, mas agora a gente entende a tendência dos caras. E aí que tá uma pequena crítica. Mas até então a análise econômica tá perfeita, tá? À medida que embarcamos no Great Reset, devemos construir bases inteiramente novas para nosso sistema econômico e social. Essas fundações exigem incentivos de mercado que garantem que as empresas operem tendo em mente os melhores interesses da sociedade. Os governos, por muito tempo, ignoraram as consequências da intervenção monetária e fiscal sobre a prosperidade de longo prazo e a sociedade em geral. É a hora de reequilibrar os incentivos para que as empresas operem de forma a beneficiar os stakeholders e a sociedade. Em vez de se concentrar na economia de empregos, subsidiando e salvando organizações ineficientes, aqui que está a entrelinha que eu queria que vocês observassem. Então, em vez de se concentrar na economia de empregos, subsidiando e salvando organizações ineficientes, que é o sistema que nós temos hoje, os governos deveriam gastar em sistemas de proteção social que apoiem os indivíduos e aliviem as consequências econômicas e sociais das recessões. E aqui que está o ponto que nós vamos comentar, tá? Bom, vamos lá. Então, o que acontece hoje? Da crise para a bolsa não cair, para as empresas não quebrarem e para que continue ter o pleno emprego, né? Então você pode ver que os governos e tal, eles sempre se baseiam no emprego. Então hoje é essa economia aqui de subsidiar empresas para que as pessoas não percam seus empregos e a economia continue a prosperar.
Então o que, que o Fórum Econômico Mundial defende? Que ao invés do governo dar o dinheiro para essas empresas ineficientes, o governo vá, por exemplo, para uma renda básica. Aí que tá a treta, né? Então, o poder, ele começa a ser concentrado no Estado. Ali que eu acredito que tá a grande treta que a gente já falou lá no vídeo do Great Reset, tá? Então, esse poder do Estado aumentando cada vez mais. Então, nenhum dos dois sistemas, como eu falei para vocês, defende um livre mercado. Ambos defendem uma intervenção e defendem que as pessoas não têm capacidade ou plena capacidade para cuidarem das próprias vidas, né? Então, o que deveria ser defendido, que eu defendo aqui e que eu trago aqui com a educação financeira? É que as pessoas, beleza, muitas vezes elas vão precisar de uma ajuda para darem um start, né? E por isso que a galera defende a família, porque é a família que tem que ser essa base, não o Estado. A família que tem que dar essa base para a pessoa dar o start, e depois cabe a essa pessoa a continuar prosperando. Mas ela tem que ter uma base para receber os cuidados básicos, a alimentação, moradia, ela tem que se sentir segura. E isso quem tem que fazer é a família, não o Estado. É aí que começa a treta que a galera fala, né? Que vão quebrando os pilares e tal, vão distorcendo e tal. E cada vez mais o poder é centralizado para o Estado. É aí que mora a treta das entrelinhas, tá? Então, eles vão tirando esse domínio, então, da família, vão jogando para o Estado, e hoje, então, ela é como se fosse um auxílio descentralizado, né? Então, esse emprego seria esse auxílio, e o governo ajuda essas grandes empresas para que não reduza, então, as vagas de trabalho. O que os caras defendem? Que acabe esses incentivos a essas empresas, e esse dinheiro que iria para essas empresas para o emprego não cair, você manda diretamente para como se fosse um Bolsa Família ali para diretamente, né, o governo dando esse Bolsa Família, como se fosse um auxílio, e a ideia é que seja um auxílio global. Só que a gente sabe que não existe dinheiro grátis. Então esse dinheiro vai vir do pagador de imposto. Então aí aumenta a questão da questão do aumento de impostos, né? Então essas empresas vão ter que pagar mais impostos para bancar, então, essa renda global. E aí que começam as distorções, né? Então, na teoria, é até lindo o que o Fórum Econômico está falando, mas na prática, o que eu acredito que funciona é o indivíduo tendo, então, essa base familiar forte, tá? Essa base familiar forte que está sendo destruída já faz tempo. Então, cada vez menos as famílias têm uma base forte para dar mecanismos para essa pessoa ter capacidade intelectual e dominar o mundo para ela crescer, né? Para ela ter força, para ela quebrar o pau para crescer. Eu, por exemplo, sinto que eu tive uma falha nessa questão da família, na ausência dos pais e tal, e eu tive que me desenvolver muito sozinho. Então, eu vejo que a gente tem que defender essa base, tá? Que é isso que, enfim, faz o ser humano prosperar desde sempre, né? É esse cuidado dessa base. E a questão é que a gente tem que mostrar para esse indivíduo que ele é o dono da realidade dele e que ele pode fazer o próprio caminho sem precisar de um paizão, né? Que agora é substituído em vez da família, o paizão agora se torna o Estado. Eu acho que essa que é a grande treta e é muito mais de uma questão econômica, também uma questão social. Então por isso que eu vejo que os vídeos onde a gente fala sobre isso são muito importantes, tá? Não só sobre a questão financeira, mas também sobre a questão social, porque ambos estão ligados. E aí, quando a gente fala de social, a gente fala de política, a gente fala de religião, é um tema bem complexo, tá, pessoal? Mas aqui eu acredito que mora a treta. Então, acaba que eles defendem que tenha essa renda global e que praticamente as pessoas elas sejam tratadas como gados, tá? E aí eles acabam ficando na mão do Estado e isso é muito perigoso. O que eu acredito é na descentralização de poder. Quanto menos o poder for centralizado, melhor. É isso que eu acredito. E essas pessoas têm que receber educação financeira, entender que elas precisam gastar menos dos que elas ganham, elas precisam se desenvolver e investir nelas mesmas para que elas ganhem mais dinheiro, que elas investam mais e elas tenham poupança para não depender em momentos de vacas magras do Estado. Então o que eu defendo aqui, o que eu trago aqui de graça no YouTube, é que as pessoas comecem a buscar ter mais renda, tá? Ter uma renda extra e tal, empreender, fazer algo que traga mais renda para ela e que ela gaste menos e poupe mais. Porque em momentos de prosperidade ela guarda, certo? Em momentos de vacas magras ela
gasta aquela reserva, ela consegue então passar por esses ciclos econômicos. É isso que seria o saudável. Acontece que com a idiotização das pessoas, e eles também não ensinam isso nas escolas, você pode ver que o Estado defende uma educação, mas não ensina essas coisas importantes. Ensina Bhaskara, um monte de porcaria, mas não ensina o básico, que é o cara sobreviver, o cara viver na sociedade. É o cara dominar o capitalismo, né? Então eles batem no capitalismo e falam que o socialismo é a solução, quando na verdade ao invés de ficar batendo no socialismo na escola, eles poderiam estar ensinando como vencer o jogo do capitalismo, que é gerar valor, vender, então gerando valor para as pessoas, tendo lucro e tendo essa poupança para sobreviver nos ciclos econômicos. É muito simples, né? Mas acontece que como as pessoas não têm essa educação da escola por parte do Estado, porque não é de interesse do Estado que você saiba disso, então como elas não recebem essa educação da escola, acaba que então tem essas distorções, essas desigualdades, e acaba então cada vez mais o Estado que cria o problema e o Estado que seria o paizão para solucionar o problema que ele mesmo criou. Você pode perceber que o Estado, a única função dele é criar problemas para vender soluções idiotas e ineficientes. O vídeo já está gigante, né? Então eu tenho que começar a me policiar para fazer vídeos menores, mas é que eu gosto de trazer detalhes, eu gosto de aprofundar o negócio. Então vocês viram que até certo ponto faz sentido o post do Great Reset aqui do Fórum Econômico Mundial, mas nas entrelinhas é que está o diabo, né? Como alguém dizia, que eu não lembro, o diabo mora nos detalhes, né? Então aí que tá a grande sacada. Então foi um baita resumão para quem tá chegando agora no canal, e também teve esse disclaimer, né, para mostrar que até certo ponto faz sentido, mas a solução é aonde tá o perigo nessa questão do Fórum Econômico Mundial, tá? Então, pessoal, se esse vídeo foi útil para você, deixa um like aqui embaixo para fortalecer o canal, para valorizar o meu trabalho e para que esse vídeo alcance mais pessoas. Compartilha no grupo do WhatsApp aí, compartilha para mais pessoas, para que essa mensagem chegue mais longe. E claro, se você não quer perder os próximos vídeos, se inscreve no canal e simbora, pessoal, bora fazer acontecer, bora quebrar o pau. Até a próxima, um forte abraço, falou, tchau, tchau!